Olá, este é um podcast sobre o filme Vingadores Guerra Infinita, filme norte-americano do ano de 2018 e dirigido por Anthony Russo e Joey Russo, os irmãos Russo. O filme teve produção de Kevin Feige, com roteiro escrito por Christopher Marcus e Stephen McFeely. O filme teve distribuição da Walt Disney Pictures com produção da Marvel Studios. O filme Vingadores Guerra Infinita teve seu lançamento no dia 23 de abril de 2018 nos cinemas norte-americanos, chegou aos cinemas brasileiros 3 dias depois, no dia 26 de abril de 2018. O filme teve um orçamento de 325 milhões de dólares, ou seja, o filme foi caro pra caramba, né? E teve uma bilheteria de mais de 2 bilhões de dólares aproximadamente, ou seja, o filme foi um sucesso estrondoso, né? Assim como seus dois antecessores, Vingadores de 2012 e Vingadores Era de Ultron de 2015, né? Guerra Infinita também teve um buzz maior. Esse filme, o terceiro da franquia Vingadores, ele é a primeira parte do fim do ciclo. O filme foi dividido em dois, a história como um todo, que é protagonizada por Thanos, né, que é o grande vilão da franquia Vingadores, e ouso até dizer o maior vilão da história da Marvel. A história do Thanos, ela é dividida em dois filmes, em Guerra Infinita de 2018 e Ultimato de 2019, que é o meu próximo podcast que eu vou falar. E assim, o Thanos, ele é um vilão que ele tem as suas motivações para fazer o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, o que ele quer fazer. Ele quer juntar 6 joias do infinito, estalar os dedos para eliminar metade dos seres vivos do universo, para aí o universo começar um novo ciclo, né? Pelo menos essa é a ideia dele inicial. Que ideia de louco? É uma ideia muito cruel, porque muitas vidas serão perdidas, sim, mas a motivação dele por trás disso é restabelecer a paz do universo. As guerras, todos os conflitos simplesmente sumirem, com metade do universo desaparecendo, metade dos seres vivos, incluindo animais, seres humanos, enfim, tudo que for vivo vai ser dizimado. Assim, até um certo ponto a gente entende as motivações dele, mas a gente não aceita, a gente não, obviamente, não concorda, né? E ele vai até o fim com esse propósito, e eu vou soltar vários spoilers, porque não existe podcast sem spoiler, né? Então, quem não assistiu o filme, vai lá, assiste, depois volte aqui, ou se você não se importar com spoilers, segue o fluxo. Enfim, ele consegue as 6 joias do infinito, obviamente. Ele estala os dedos e consegue, no fim do filme, atingir o seu propósito, que é dizimar metade do universo, acabar com metade dos seres vivos do universo, né? Mas assim, e há toda uma luta, né, dos Vingadores para impedir ele durante o filme todo, para que isso aconteça. Isso acaba acontecendo, né? Infelizmente, né? Mas assim, o filme é cheio de várias cenas de ação, né? De aventura, assim, um filme muito gráfico, muito bom, assim, né? Visualmente falando, impecável. Não tem o que se discutir em relação aos efeitos especiais e visuais de toda a franquia Vingadores como um todo, né? São muito realistas, né? E tem que ser, porque filme de super-herói, eu acho que em primeiro lugar vem toda a estética do filme, toda a produção como um todo, né? E muita gente assiste justamente porque gosta desse tipo de cena, que envolve ação, efeito especial, entre outras coisas, né? As atuações nem são o foco principal em filme de super-heróis. Em primeiro lugar, o que prevalece sempre é a produção, os efeitos visuais especiais, entre outras coisas, né? Mas, enfim, né? O filme, como eu acabei de citar, foi muito caro, né? Mais de 325 milhões de dólares só no orçamento. Ou seja, o filme foi caro pra caramba. Geralmente esse é o valor médio de uma bilheteria de um filme normal de 2 horas, que conta história assim cotidiana, 2 pessoas e tal. Geralmente é a bilheteria de um filme padrão, né? De drama, comédia, enfim. E uma bilheteria mais de 2 bilhões de dólares, né? A primeira vez que um filme ultrapassou essa marca foi Titanic em 97 para 98, né? Enfim, eu já falei sobre Titanic também, depois vão lá, né? Dão escutar do podcast, tá muito bom. E assim,
um filme para os dias de hoje, né? Que a pirataria, vazamento, tudo, o filme ainda se atingir essa marca é muito raro e muito, né, espantoso. Tipo, o pessoal tá gostando muito, né? Não é à toa que a maioria das salas dos cinemas optam por priorizar esse tipo de filme, porque é o que rende dinheiro, né? Eles querem dinheiro. Enfim, agora vamos aqui para o elenco do filme. Né? Muitas pessoas aqui já têm seus rostos conhecidos, né? Nós temos novos personagens, né? Nos Vingadores, mas vamos começar pelo elenco principal. No elenco nós temos Robert Downey Jr. retornando como Tony Stark / Homem de Ferro, né? Que no filme ele também está muito empenhado em impedir o Thanos de conseguir o que ele deseja, que é as joias do infinito para destruir metade das vidas de seres vivos, né? Assim como Steve Rogers / Capitão América é interpretado por Chris Evans, né? Ele também, assim como o Robert Downey Jr., está muito bem aqui no filme, né? O Tony Stark e o Capitão América, a gente percebe o estranhamento deles logo no começo do filme. Depois eles acabam se unindo junto com o resto dos Vingadores para impedir o Thanos de cumprir o desejo dele. Mas a gente vê o Tony Stark e o Capitão América, a princípio, assim, um se estranhando com o outro, assim, você não entende muito por que eles estão meio que brigados. Só que para entender por que eles estão brigados, você tem que assistir Capitão América Guerra Civil, de 2016. Porque tem um embate entre os dois durante o filme, mais do meio para o fim, e aí você vai entender por que no início de Guerra Infinita eles estão brigados, vamos dizer assim. No filme nós também temos Guerra Infinita, nós também temos o Chris Hemsworth como Thor, né? Poderosíssimo Thor. O Thor tem um embate ali no último ato do filme, né? Na parte final do filme, com o Thor. A gente tem que pedir o Thanos de estalar os dedos, quando ele já está com as 6 manoplas, com as 6 joias do infinito na manopla do infinito, que é um tipo de luva que ele usa, né? Uma armadura assim, em formato de luva, que ele usa na mão com espaço para 6 joias. E o Thor, ele fracassa miseravelmente na tentativa dele de impedir o Thanos de fazer isso. E aí no filme seguinte, Ultimato, né? A gente vê como essa derrota em relação ao Thanos afetou drasticamente a vida do Thor, né? É claro, ele tem seu momento de se regenerar, mas eu só vou falar isso no próximo podcast. Continuando, no elenco nós também temos Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk. O Hulk, ele chega a brigar com o Thanos no começo do filme, mas depois, do meio por fim, a gente percebe que ele está se cagando de medo do Thanos e que ele perdeu a sua fúria, aquela raiva que ele sentia. A gente percebe isso. Tanto é que tem uma cena em que o Thanos chega na Terra, aí tá o Doutor Estranho, o Hulk, né, o Dr. Banner e o Tony Stark. Então ali, né, conversam com o Thanos e tal. Antes de começar a luta, porque eles começam a luta lá, mas aí depois o Thanos vai embora. E o pessoal pede pro Bruce se transformar no Hulk, só que ele não consegue mais, porque ele chegou, quando ele estava em outro planeta lá com o Loki, o Thor, ele chegou a ter uma briga com o Thanos, só que o Thanos jogou ele para escanteio, e desde então ele ficou se cagando de medo do Thanos, e ele já não consegue mais aquela fúria do Hulk, né? Tanto é que tem várias lutas durante o filme. Numa dessas lutas, o Tony Stark dá pro Bruce Banner uma armadura do Tony Stark, do Homem de Ferro. Porque o Tony Stark tem várias armaduras do Homem de Ferro. Aí ele dá uma pro Bruce poder ajudá-los na luta. Principalmente em Wakanda, né? A terra lá do Pantera Negra. Eu já vou falar sobre ele. Enfim, porque o Bruce já não consegue mais se transformar com o Hulk, porque ele ficou com muito medo do Thanos. E a princípio ele demora para pegar jeito ali na armadura, mas depois ele consegue a manha do negócio para poder ajudar o pessoal a lutar. No filme nós também temos Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Viúva Negra. Aqui ela não tem tanto destaque quanto nos 2 filmes anteriores, mas ainda assim é uma vingadora muito importante, né? Nós também temos o Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, Dr. Stephen Strange. Ou traduzindo Doutor Estranho, né? Aqui ele também não tem muitas cenas, mas as cenas em que ele está presente, ele é de suma importância, principalmente porque o personagem dele carrega uma das joias do infinito do pescoço, que é a joia do tempo, que é aquela joiazinha verde. No filme nós também temos Tom Holland como Peter Parker / Homem-Aranha.
né? Aquele também não tem muitas cenas, mas a gente percebe no pouco de cena que tem uma amizade muito forte entre ele e o Tony Stark. A gente tem mais assim, do relacionamento deles, que é um relacionamento como se fosse de pai para filho. A gente percebe o relacionamento deles como um pai e um filho, né? Um mentor, né? Tony Stark, vamos dizer assim, que ele é um mentor do Peter Parker. A gente percebe mais essa relação deles no filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017, que é um ano antes de Guerra Infinita, né? Enfim. E também o Peter Parker estava no filme Guerra Civil de 2016, ele ajudou os Vingadores a lutar. Tem alguns momentos do filme Homem-Aranha de Volta Lá, que ele fica se gabando pro amigo dele, assim, eu ajudei lá, o pessoal a lutar, eu peguei a armadura do Capitão América, né? Enfim, aí nesse filme do Guerra Civil a gente tem essas cenas que ele escreve em Homem-Aranha de Volta ao Lar. No filme nós também temos o Chadwick Boseman como Rei T'Challa / Pantera Negra, né? Infelizmente nós perdemos o Chadwick Boseman, né, o ator de Pantera Negra, em 2020, se eu não me engano. Se eu estiver errado em relação ao ano de sua morte, por favor, me corrijam. Foi em 2020, se eu não me engano. Morreu de câncer, ou seja, aos 40 e poucos anos. Ou seja, morreu muito novo, né? Uma grande perda para o cinema e para os fãs, né? Enfim, ele ia estrelar o Pantera Negra 2, né? Vai sair o filme ainda, não sei quando. Enfim, que o primeiro Pantera Negra foi sucesso estrondoso, né? Óbvio. Ele já estava certo pro 2, só que aí, infelizmente, acabou morrendo, né? Enfim, uma grande perda, mas aqui, em Guerra Infinita, ele não tem muitas cenas, mas as cenas em que ele está presente, que é principalmente na luta em Wakanda, né? Ele está muito bem, ele ali, como ele é o rei da Terra, né? Ele fala para todo mundo como é que a luta deve ser feita, tudo. Ele é o cabeça ali na luta nessa área, porque ele é o rei, né? Sim, tudo muito. Essa luta também, visualmente falando, impecável. No filme nós também temos Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, né? Que tem aqueles poderes da mente, aquela coisa toda que eu já expliquei no podcast de Era de Ultron, né? E aqui a gente já percebe um relacionamento amoroso entre ela e o Visão, né? E que o Visão acaba, infelizmente, sendo morto pelo Thanos, né? Que é interpretado pelo Josh Brolin. A gente percebe, o Visão acaba sendo morto pelo Thanos, né? Porque o Visão, ele tem na testa dele uma joia amarelinha, né? Enfim, que é a joia da visão, se eu não me engano, uma coisa assim. E o Thanos acaba roubando, né? Eles chegam a impedir que a joia seja destruída, que a joia seja tomada pelo Thanos, mas como essa altura do campeonato, Thanos já tá com a joia do tempo, ele usa para reverter o tempo e assim conseguir voltar no tempo para poder tirar da cabeça dele a joia não ser destruída, né? No filme nós também temos a Zoe Saldanha como Gamora. Gamora é a filha adotiva do Thanos, né? Ela foi adotada pelo Thanos, né? Foi criada sob as ordens do Thanos. O Thanos acabou tendo um relacionamento afetivo com ela, de pai, né? Ele acabou se afeiçoando a ela, só que ela, a gente percebe, conforme o filme vai passando, que ela se revoltou com várias decisões e atitudes do Thanos e decidiu seguir a vida por conta própria. E ela tá junto com outras pessoas com outros seres que integram, né? Os Guardiões da Galáxia, né? Que estão inseridos no filme Guerra Infinita também, né? Enfim, inclusive ela tem um relacionamento amoroso com Kill também, né? Um personagem do filme. E o relacionamento deles não tem um desfecho muito desejado, principalmente em Ultimato, mas eu vou chegar lá depois, quando eu chegar nesse podcast. Mas enfim, agora vamos ao meu top 10 de melhores cenas do filme Guerra Infinita, de 2018. Então, vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Bruce Banner avisa ao Doutor Estranho que Thanos virá à Terra para roubar as joias do infinito. Isso é logo após a luta inicial que ele, o Loki e o Thor têm contra o Thanos, né? Para impedir o Thanos de roubar a joia do espaço de Tesseract, né?
Depois disso, ele acaba caindo na Terra, já na forma de Bruce Banner, né? E aí ele vai até a casa do Doutor Estranho e avisa que o Thanos vai vir pra Terra, né? Nessa conversa, o Tony Stark está presente também, né? O Tony Stark até sugere pro Doutor Estranho para ele se esconder, pro Thanos não achar ele. Só que o Doutor Estranho se recusa a se esconder e diz que vai encarar o que tiver que encarar, né? O Doutor Estranho não tem medo de nada. E ele é um mágico. Ele é uma espécie de mago, né? Ele tem superpoderes, né? No filme Doutor Estranho de 2016, ele começa como um neurologista, só que aí ele passa por várias situações e ele acaba se transformando no nosso icônico Doutor Estranho. Tem que assistir o filme para entender melhor. Você vê que esses filmes que eu vou falando, ele é tudo um filme complementa o outro. Tem uma linha, né? Uma linha um cronograma de filmes, processo em ordem para entender os filmes Vingadores, né? Toda a franquia do universo Marvel, por exemplo, o filme Viúva Negra de 2021, ele é entre a Era de Ultron e Guerra Infinita, né? Ou é entre Guerra Infinita e Ultimato? Enfim, é por aí, ele é entre um desses filmes aí que eu falei, ou seja, e os filmes foram lançados em anos diferentes. Aí você tem que ver na ordem correta para assistir, mesmo que o filme de depois tenha sido lançado antes. Se é que vocês me entendem. Mas enfim, em 10º lugar, essa cena do Bruce Banner avisando do Doutor Estranho que o Thanos vai vir para a Terra para roubar todos os joias do infinito. E eles já sabem o objetivo do Thanos para isso. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Steve sugere, Steve é o Capitão América. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Capitão América sugere que o Visão seja levado para Wakanda para retirarem a joia da mente da testa de Visão sem destruí-lo. É a joia da mente, não é da Visão, não. Fala assim, que tal se a gente levar o Visão para Wakanda, né? Para ir lá o pessoal conseguir tirar a joia da mente da cabeça do Visão sem destruir ele. E a Wanda, a princípio, ela fica muito receosa, porque ela ama o Visão, ela não quer que ele morra, né? Aí, até que o Capitão América sugere isso, ela aceita, né? Que a joia seja retirada, uma vez que eles estão garantindo que o Visão não vai sofrer nenhum dano. Enfim, em 8º lugar, né? Eu fico com a cena em que o exército de Thanos invade Wakanda e os Vingadores montam uma defesa ao lado do Rei T'Challa e das forças wakandanas, né? Essa sequência dessa luta é muito boa, né? É ali mais do meio pro fim do filme, porque é quando o Thanos consegue a joia, né? A joia da mente, para poder completar a manopla do infinito e assim acabar estalando os dedos e destruir todo o universo, né? Enfim, e assim, o Rei T'Challa, ele lidera, né? Ali, né, a luta do exército, né? Porque é o exército do Thanos contra o exército do Rei T'Challa, e o exército do Rei T'Challa é todo o seu povo, mais os Vingadores e outros super-heróis que se juntam para lutar contra o Thanos, né? Para tentar derrotar o Thanos. Enfim, em 7º lugar, eu fico assim que o Thanos desperta em outro planeta e observa o nascer do sol com satisfação. Isso é praticamente a última cena do filme, né? É quando ele estala os dedos e consegue destruir metade dos seres vivos do universo, né? Que inclusive no filme Homem-Aranha de volta para casa, né? Ou é longe de casa. Homem-Aranha é longe de casa, 2019. É explicado que esse estalar dos dedos gerou um blip, que é quando as pessoas sumiram, né? Mas, assim, o porquê disso eu vou explicar depois melhor em Vingadores Ultimato, né? Na minha opinião, assim, Guerra Infinita é melhor do que Ultimato, porque o filme Ultimato eu vou falar sobre ele no próximo podcast. Mas eu tenho assim a ideia. Antes de continuar aqui com o meu top 10, deixa eu só fazer essa observação. Guerra Infinita é toda a luta dos Vingadores para impedir o Thanos de estalar os dedos com as 6 joias do infinito utilizando a manopla do infinito, certo? Certo.
O Ultimato, ele parece que porque eles precisam voltar no tempo, né? Já vai esse spoiler de Ultimato, né? Mas se aí a pessoa não assistiu Guerra Infinita, vai ter assistido Ultimato. Enfim, eles têm que voltar no tempo para desfazer tudo que o Thanos fez. Ou seja, é como se, de certa forma, eles, assim, o filme Guerra Infinita fosse colocado num patamar muito abaixo. Mas não, ele é um filme muito importante porque mostra tudo o que aconteceu até o Thanos conseguir alcançar o objetivo dele, né? Enfim, aí parece que o próximo filme, né, o que é o Ultimato, ele meio que desfaz isso. Mas assim, por um lado tem muitas cenas impactantes, né, muito boas, mas por outro lado também tem aquele final muito triste, né, que eu só vou falar no podcast de Ultimato, né. E o Guerra Infinita, se bem que o Guerra Infinita, o final também é triste, né, porque a gente temos vários personagens sumidos, como o Rei T'Challa, o Homem-Aranha, esse povo tudo morre, some, né, vira pó depois que o Thanos estala os dedos, mas enfim, né, o Visão ele já morre pelas mãos do Thanos, né? Quando tira a joia. Nós também temos a morte da Wanda, né? Que ela some, vira poeira, assim como outros heróis também. Mas os Vingadores principais nesse filme terminam todos vivos, né? Que é o Tony Stark, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, né? Enfim. E agora, voltando aqui para o nosso top 10, em sétimo lugar, Thanos desperta em outro planeta e observa o nascer do sol com satisfação. Essa é a minha sétima melhor cena. Porque a sexta melhor cena, para mim, é o Thor, Loki e Hulk tentando impedir o Thanos de roubar joias do espaço do Tesseract. Isso é logo no início do filme, que é quando o Loki acaba sendo morto pelo Thanos, depois que o Loki tenta enganar o Thanos dizendo que vai matar o Thor, que é seu irmão adotivo. Quando o Thanos percebe que foi enganado e o Loki ainda tenta matar o Thanos, aí o Thanos reverte a situação e ele mesmo, o Thanos, mata o Loki, né? O Thor fica desesperado, mas ele tá preso ali sob as armaduras, né? Depois eles meio que se soltam, mas ele tá muito triste pela morte do irmão, e o Hulk acaba perdendo uma pequena luta com o Thanos, né? E acaba caindo na Terra lá, cagado de medo. É quando ele vai avisar o Doutor Estranho e tudo. Mas já falei sobre essa cena. Agora vamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Loki tenta enganar Thanos, mas acaba sendo morto por ele. Eu acabei de falar sobre isso, né? Ele tenta enganar, primeiro ele diz assim: Thanos, eu vou matar o Thor, né? Deixa que eu mato o Thor. Só que aí ele acaba não matando e ele ainda ataca o Thanos pelo peito, só que o Thanos ele é duro na queda, né, literalmente falando, e acaba revertendo a situação a favor dele Thanos, né? E acaba matando o Loki, né, o que deixa o Thor muito triste, e o Hulk fica triste também e acaba caindo de paraquedas na Terra, né? Infelizmente, né? Esse filme a gente vê várias perdas logo no início, né? E temos mais no final do filme também, né? Enfim, continuando, em quarto lugar, eu fico assim que a Gamora revela a Thanos onde está a joia da alma após ele torturar a Nebulosa, que é como uma irmã para ela, né? Irmã adotiva dela. Thanos está lá ameaçando matar a Nebulosa, tortura ela pra caramba. A Gamora se vê num beco sem saída, né, para impedir a morte da irmã, Nebulosa. Ela acaba revelando a Thanos que a joia da alma tá em Morve, né, Vormir, né, que é a terra onde tá, né. E aí a Gamora diz a Thanos que vai levar ele até Vormir. E aí ele desiste de torturar a Nebulosa. Agora o nosso top 3, muito importante. Em terceiro lugar, eu fico assim que o Doutor Estranho entrega a Thanos a Joia do Tempo, ou seja, ele dá para o Thanos de boa fé, Joia do Tempo, mas isso é unicamente para impedir o Thanos de matar o Tony Stark, que ele tá lá torturando o Tony Stark também, né? É o Doutor Estranho se vê sem saída e acaba entregando a Thanos a Joia do Tempo. E tanto é que durante a luta desse filme, né? A luta ali já na parte final do filme, porque o Doutor Estranho também tem o dom de prever o futuro, né? Enquanto ele tá com a joia do tempo. Ele pergunta assim: você sabe se a gente vai ganhar essa luta contra o Thanos? Aí o Doutor Estranho fala assim: eu vi não sei quantos milhões de possibilidades de
de eventual vitória, e das 14 milhões de possibilidades que eu vi, a gente só tem uma chance de ganhar contra o Thanos, ou seja, só há uma possibilidade do Thanos ser derrotado. Mas essa única possibilidade de ganhar do Thanos, ela só é mostrada em Vingadores Ultimato. Eu só vou falar sobre isso em Vingadores Ultimato. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Ou assistir o filme para saber. Enfim, ele fala de não sei quantos 14 milhões de possibilidades, só há uma possibilidade do Thanos ser derrotado. Ou seja, já desanima, né? Tanto é que no final de Guerra Infinita, quem leva a melhor é o Thanos, né? Infelizmente. E aí nessa, pra não ver o Tony Stark morto, porque ele vai ser muito importante para Vingadores Ultimato, ele acaba entregando pro Thanos a joia do tempo. Em segundo lugar agora, eu fico achando que o Thanos e Gamora chegam a Vormir. E o Thanos, ele acaba matando a Gamora para obter a joia da alma, né? E por que ele mata a própria filha, sendo que era o único ser vivo no qual Thanos tinha um sentimento de amor, né? De afeição. Porque o Thanos e a Gamora chegam a Vormir, aí tem uma espécie de um guardião negro, uma coisa assim lá, que protege a terra de Vormir. E ele já sabe porque o Thanos e a Gamora estão lá, né? E ele diz pro Thanos que a única forma dele conseguir a joia da alma é ele cometendo um ato de sacrifício muito grande, ou seja, ele sacrificando algo que ele ama muito para poder, ele destruir algo que ele ama muito para poder obter essa joia, né? E o Thanos olha para Gamora, fica muito triste, porque a única possibilidade ali no momento é matar ela, né? A sua própria filha, o único ser vivo que ele ama, de verdade, ama mesmo. Sem brincadeira. E aí ela começa a jogar um monte de ofensa pra cima do Thanos, aí o Thanos pede desculpa, chora, ela ainda debocha, do choro dele. Aí o Guardião Negro fala que ele tá chorando porque ele ama ela, a Gamora. E aí nessa o Thanos acaba pedindo meio que desculpa, assim, com o olhar, sabe? Ele acaba tirando ela de um penhasco e ela acaba morrendo, obviamente, né? E aí, com isso, a gente tem um corte de cena e o próximo cena já é ele despertando meio que num lago, num rio. E aí ele se levanta e encontra a joia da alma na mão dele, né? Que é uma joia meio roxinha. Enfim. E agora, pra mim, em primeiro lugar, a melhor cena do filme é o Thor lutando contra o Thanos para impedir ele de estalar os dedos, mas o Thor acaba perdendo essa luta contra o Thanos e aí eis o momento principal do filme, né? Não é à toa. Primeira melhor cena, o Thanos estalando os dedos e matando metade dos seres vivos da Terra. Melhor cena do filme, a cena mais aguardada, a cena que muita gente ficava se perguntando, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? E aí? Primeira melhor cena, Thanos estalando os dedos, né? E dizimando metade das vidas dos seres vivos do planeta Terra, né? Um filme cheio de cenas icônicas, lutas, batalhas, né? Enfim, é um filme assim que, olha, eles fizeram todas as cenas muito bem feitas. E a cena do Thanos estalando o dedo na sequência, despertando numa outra Terra, vendo o sol nascer, simplesmente sensacional, foda, né? O Josh Brolin aqui como Thanos deu um show de atuação, mas tudo bem, teve efeitos visuais para construir o Thanos e tudo mais, mas ainda assim ele está impecável. Agora vamos aqui a algumas curiosidades antes de finalizar esse podcast, né? Agora vamos lá. Entre as curiosidades do filme Vingadores Guerra Infinita 2018, vamos lá. Para quem não sabe, este filme integra a fase 3 do universo cinematográfico da Marvel. Para quem não sabe também, os irmãos Joy e Anthony Russo, os dois diretores do filme, né? Consultaram vários diretores anteriores de filmes da Marvel Studios para que pudesse representar os personagens da forma mais fiel possível, né? E deu certo, né? O filme foi um sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, simplesmente sensacional. Tá com uma nota muito boa no IMDb. Para quem não sabe também, o ator Tom Holland não teve permissão para ler o roteiro de Vingadores Guerra Infinita por não conseguir guardar segredos, já que o ator acabou revelando informações de Homem-Aranha de volta ao lar. Olha só que curiosidade, né? Fuxiqueiro ele.
Para quem não sabe também, os roteiristas chegaram a pedir para que o ator Robert Downey Jr. escrevesse novamente os diálogos de algumas de suas cenas como Tony Stark, né? Isso tudo era para que o ator pudesse dar mais autenticidade ao seu personagem durante o filme. E para quem não sabe também, as primeiras versões do roteiro de Vingadores Guerra Infinita mostravam o Capitão América chegando na história somente depois da metade do filme. Essa ideia era para que os fãs sentissem que o herói seria uma espécie de salvador para os outros Vingadores. Olha só, mas ele aparece ali na metade do primeiro ato do filme, né? Enfim, para quem não viu, durante as entrevistas de divulgação do filme, os irmãos Russo esclareceram o motivo do Loki ter sido morto logo no início do filme. É porque eles queriam que os fãs já percebessem logo que haveria várias perdas significativas no longa. E o Loki foi usado para mostrar isso, né? Porque o Loki é um personagem importante, né? Vilão do filme Vingadores 2012, aqui já no terceiro filme ele parece que meio que teve uma redenção, né? Ele já não é tão ruim quanto era naquele primeiro filme, mas ele acaba sendo morto pelo Thanos, né? Infelizmente. E para quem não sabe também, Joy Russo deixou bem claro nos comentários do DVD Blu-ray de Vingadores Guerra Infinita, que Hulk se cansou de ser um herói que sempre salva a vida de Banner. E por isso o gigante abandonou aquela faceta monstro verde do filme, para que ele aprendesse a agir sozinho como forma de Bruce Banner mesmo, né? Na verdade, o medo do Thanos ajudou muito também nisso. Ele não se sentiu mais tão forte como era antes, como eu já falei. Segundo o roteirista Stephen McFeely, os diretores russos queriam que o Thanos fechasse o punho sempre que usasse a manopla do infinito. E isso serviria para que os Vingadores tivessem alguma chance de luta contra o vilão principal. Para quem não sabe, para homenagear a equipe e o elenco de Vingadores Guerra Infinita, o ator Robert Downey Jr. comprou para cada pessoa envolvida nas filmagens do longa uma cadeira personalizada com uma mensagem em que ele agradecia o trabalho de cada um do elenco com a mensagem de voz do fundo de seu reator no coração. Eu achei assim muito legal da parte dele, né? É um ator que muito rico, tem muito dinheiro, aí para comprar uma cadeira para cada um com a mensagem dessa, imagine o quanto que ele teve que tirar do bolso dele. Mas enfim, né, eu achei uma atitude bacana por parte do nosso querido Homem de Ferro. E, para quem não sabe também, alguns heróis de Vingadores Guerra Infinita tiveram seus uniformes criados com roupas de captura de movimento. Não foi o caso do uniforme do Homem de Ferro, né? Ou pelo menos não quando o ator Robert Downey Jr. estava em cena ou usando. Isso porque o próprio Downey Jr. se recusou a usar tal tipo de roupa durante as filmagens. Ele não queria usar aquelas roupas com captura de tela para poder criar aquele efeito visual da pessoa usando uniforme. O que ele queria? Ele queria usar uma roupa própria, né? O máximo realista possível com a armadura do Homem de Ferro, né? Pelo menos quando ele estava com o rosto à mostra. Quando estava com o rosto coberto por conta da armadura, aí ele usava uma roupa o mais próxima possível, não é? E basicamente é isso aí. Filme Vingadores Guerra Infinita 2018. Filme excelente, muito bom, recomendo. De 0 a 10, nota 8. O elenco carismático, efeitos visuais especiais muito bons. E eu fico por aqui com este podcast sobre Guerra Infinita.